o Quincas, porque eu li ao longo do ano passado e acho que com uma leitura muito, assim, muito rápida, e eu reli em janeiro, então o Veste está tudo bem. Aí eu reli mais um monte de bobagem aí por aí. Eu li Aqualusa e li Mia Couto e li um queniano. Eu li um pouquinho de literatura. De literatura fora da lista. Sabe uma coisa que eu li, até vou compartilhar com vocês, não que eu li, que eu ouvi, que é interessante sobre os livros. Eu sou contra audiobook, tá? Mas eu sou contra audiobook na seguinte questão. Eu sou contra audiobook na sua primeira leitura. Não sou contra. Eu acho que, obviamente, nada substitui a leitura do livro, né? Então, assim, você pegar o audiobook ao invés de ler o livro e só escutar para ter a sensação de que está andando mais rápido, isso eu sou contra. Mas, quando que eu sou a favor ao audiobook? Quando você já fez a leitura do livro, né, sua primeira leitura, quando você já tem a análise do livro, você já sabe o projeto literário do livro, as características dos personagens, né, os elementos que podem cair, né, os elementos conceituais, os elementos de cotejo, né, as comparações entre uma obra e outra. Então, quando você tem todo esse arsenal já, né, embutido em você, quando você já se apropriou de todo esse arsenal, né, já fez exercício, tudo bem, aí eu acho que o audiobook funciona, né, como um elemento de revisão. Funciona da seguinte maneira: você precisa otimizar o seu tempo, né? Então, você estudou o dia inteiro, está cansado. E aí você vai dormir, naquela meia horinha lá que você está cansado, não consegue ler mais nada, você coloca o audiobook, né? Ou em situações que uma leitura de vestibular, ela não deve ser feita, por exemplo. Eu não consigo acreditar que eu não consiga absorver lendo dentro do metrô, né? Ou viajando no ônibus. Tem gente que não consegue ler no ônibus, né? Porque passa mal. Então, em algumas situações, eu acho o audiobook muito válido. E eu tinha muito preconceito. E aí, eu tenho um Kindle, né? E aí eu não conseguia até hoje, até aqui, ó, me adaptar à leitura do Kindle, porque eu gosto do papel, né, do lápis, justamente para escrever, né? Como eu dou aula disso, né, vem uma ideia, olha, isso é interessante, isso aqui pode aparecer, um rabisco aqui, um rabisco acolá. Então, eu gosto bastante de manejar o papel, e eu acho que nada substitui esse manejo. E aí, nas férias, agora, eu comprei a tal da Alexa. Alexa é minha melhor amiga, sabe, da Amazon. O Wi-Fi Ó, o tempo não se para. Ela é louca, né? Ela conversa comigo e tal. Então, e eu tenho uma assinatura no Kindle que é de R$19,90, que é o Kindle ilimitado. E você consegue baixar vários livros da lista da FUVEST e vários manuais, como esse daqui, ó. Tem uns 2, 3 que são muito bons, atualizados, né? E aí, o que acontece? Quando você assina, então eu baixei o Mayombe, eu baixei o Quincas Borba, geralmente os livros que não estão em domínio público. Essa assinatura, ela funciona como um aluguel mesmo, uma locadora de livros. E aí, o que acontece? Todos os livros que são baixados pelo Kindle ilimitado, a Alexa, ela relê, faz o audiobook para mim. Então, por exemplo, se eu peço para ela assim... Eu ainda não consigo reproduzir livros da Audible. Então, eu falo para ela assim, ó,
Alexa, abre Quincas Borba do Kindle. Retomando Quincas Borba. Creio que não tem marão. Olha a qualidade da leitura. Aqui confirmação dos chefes, porque foi uma das coisas que me lançaram a cara, é que eu não tinha poderes. Tá Confessei que, para aquele caso imprevisto, aí volta não, pro capítulo. mas que possuía a confiança dos chefes, os quais me aprovariam. Alexa, Creia que está... abre Mayombe do Kindle. Feito. Então, o que pensa? Pensa que trabalho aqui sacrificando aí, tempo e Alexa, dinheiro. pausa. Aí ele vai abrindo os livros que você tem. Então, eu peguei um livro sobre história da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, funciona muito bem, porque eu já conheço a história do Quincas Borba, né? Eu já sei o projeto literário, então funciona para você refrescar a narrativa, né? E a dublagem, né? A narrativa do livro é muito bem feita, não é aquela dublagem robotizada do Google, sabe? Então, assim, eu acho que tem a caixinha pequena, tem uma caixinha maior. Eu acho que quem puder, né, se interessar em fazer um investimento, não é tão caro. Quer dizer, né, a caixinha pequena é R$300. Essa daqui é um pouco maior, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Porque ela abre YouTube, dá para você assistir filme e tal. Mas eu acho que para o investimento de revisão do livro, né, quando que ela vai ser essencial para o vestibular, né? Não estou ganhando nada fazer propaganda da Amazon, não, tá bom, gente? Mas, por exemplo, naquele período de primeira para segunda fase, em que você precisa ter uma leitura mais rápida e tem que reler todos os livros. Aí você coloca o audiobook e vai fazer outras coisas, entendeu? Vai arrumar casa, coloca no... Você controla pelo celular também, dá para você ouvir pelo celular. Então, assim, eu achei bem interessante, estou gostando muito. Já li 3 livros pelo áudio, já reli, né, 3 livros pelo audiobook da Amazon. Mas, só para finalizar essa fala, eu acho produtivo desde que você já tenha feito a sua primeira leitura com as marcações, né, marcando o projeto literário, as características, aí é válido. Agora, como primeira leitura inicial, não vou ter tempo de ler, vou só escutar. Eu acho que você fica meio que perdido. Tá? Então, é uma dica bem interessante. Se alguém já tiver o Alexa, baixa o Kindle lá, ilimitado, e parte para ler. Tem vários livros, né, da lista. Beleza? Bom. Manu, Oi. Eu vi no jornal da USP. Eles estão disponibilizando uma análise bem pequena dos livros com os professores da USP. Os professores que fazem. É interessante você verificar essas análises. Sabe por quê? Não dá para se afirmar. Mas provavelmente os professores que estão analisando, eu já vi, tem do Gregório de Matos, né? Eu vi algumas também. Provavelmente, os professores que estão analisando, como é que eu posso afirmar isso? Eles participam direta ou indiretamente da elaboração das provas. Tá? Aqueles professores lá são os professores de letras mesmo. Né? Quer dizer, não que quem não esteja na USP e dê aula de literatura não seja professor de letras, mas são professores da casa mesmo, né? Efetivos. Então, provavelmente é interessante você olhar, porque alguma coisa sai dali, da fala deles. Tá? Porque eles mesmos que disponibilizaram, então é interessante. Tá, muda, Isa. É a tia zona da internet mesmo. Eu fiz um caderninho dividido, né, cada pedacinho por um livro. E aí, assim, como eu estou fazendo? Ponho sua análise, o que a gente faz em sala. Depois eu estou pegando algumas análises e vou anotando. Aí eu ponho lá, análise, jornal, USP. E aí eu coloco
aquilo que não foi colocado. E estou fazendo assim. Ó, funciona bastante. E você tem que reservar um espaço, principalmente para as comparações. Sim. Eu marco com marca-texto, eu tenho cores. Então, quando é comparação, eu marco com marca-texto. Então, batendo o olho na cor, eu falo, aqui compara esse livro com algum outro. Aí tá, como tá escrito o outro, aí eu já tenho. Quando a gente fala em comparação, é você comparar o foco narrativo, né? Sim. Comparar se a narrativa é uma narrativa linear ou fragmentada, né? É comparar o contexto histórico, se pertence ao mesmo contexto histórico ou a contextos históricos diferentes. Se pertence ao mesmo contexto histórico, se teve, por exemplo, algum acontecimento histórico que relacione os dois livros, né? Se você pegar o Quincas Borba com Curtiço, tem a questão da escravidão, pós-escravidão, a questão da Belle Époque, a questão da virada do século. É comparar conceitos, né? Barroco, tentativa de fundir, romantismo, a questão da formação da identidade nacional, naturalismo, o olhar experimental, né? O romance de tese, o pré-modernismo, a presença de um Brasil que vai começar a aparecer, que é o Brasil do Nordeste, e começa a aparecer o pré-modernismo e ganha força na segunda geração de 30, né? Questões como a animalização, a idealização dos personagens, é isso que a FUVEST pede, é comparação, né? É você conseguir montar esse quebra-cabeça, estabelecer os pontos de convergência e os pontos de divergência entre as obras e analisar até que ponto uma obra dialoga com a outra. Porque, pensa bem, você tem uma lista com 9 livros. A escolha desse livro não foi uma escolha ao léu. Ele não pegou e fez um sorteio, ou vou pegar um livro de um autor importante de cada época. Todos os 9 livros, eles dialogam entre si. É de propósito. Né? Então, o professor que analisa o Gregório, ele falou da relação do tema do livro da Cecília e do momento histórico dos poemas do Gregório. E o Romanceiro da Inconfidência, por exemplo, vai dialogar com a matéria que a gente vai começar agora. Sim. Arcadismo. E percebam bem, se você pegar a lista da FUVEST, não tem arcadismo. Não tem escola arcade. Mas o arcadismo vai aparecer de maneira indireta por meio da releitura que a Cecília Meirelles faz do Romanceiro da Inconfidência. Você não tem na lista nenhum romance romântico que trata da questão da identidade nacional. Tiraram o Iracema. Mas, no entanto, você tem o Mayombe. Sim. Que é um romance africano, angolano, cuja discussão gira em torno da formação da identidade nacional de Angola. Isso é um tema romântico. A começar pelo título do livro. Mayombe é uma floresta. Floresta é natureza. Natureza é colocal. Aonde que aparece colocal e natureza idealizada? No romantismo. Percebe? Como é que Mayombe, como é que a floresta de Mayombe, que está no norte de Angola, né, cujas árvores têm mais de 50 metros, como é que ela nos é apresentada? No capítulo 3 de abertura do Mayombe, você tem uma descrição da floresta, e essa descrição é totalmente idealizada. E o capítulo termina com Pepetela dizendo: e a floresta pariu os homens. Quem pare é mãe. Então você tem o olhar para com Mayombe, que é um olhar romântico. Interessante, um olhar romântico
dentro de um contexto contemporâneo, africano, mas em língua portuguesa, né? Isso mostra o quê? Que a literatura africana, né, é uma literatura de países que sofreram um processo de independência tardia, e a literatura ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da literatura? É chancelar a identidade, né? É chancelar uma nação. Um dos elementos de chancelamento de uma nação é uma literatura. Sim. E um país em guerra, um país que é colônia, ele não tem uma literatura de fato. A literatura não se perfaz ali. Então você vê que tudo está o quê? Tudo está relacionado. E o que a FUVEST quer verificar é justamente a sua capacidade de estabelecer essas relações. E não vai ser numa leitura só que você vai conseguir. Gente, desculpa, tá? Você quer prestar um vestibular para um curso de medicina, tá? Você tem que ler, estou sendo bastante sincero para vocês, tá? Uma leitura não é suficiente. Eu não quero, pelo amor de Deus, deixar vocês estressados, nervosos. Ah, meu Deus, não li nenhum livro ainda, tenho que ler. Mas nós sempre ganhamos na releitura, nunca na leitura. A leitura, a primeira leitura, é para te apresentar a obra, é para te apresentar o leitor, o autor, é para te apresentar a linguagem, é para te apresentar o vocabulário. Do que se trata a narrativa? A campo geral fala do quê? Fala de infância, né? O Barroco fala do quê? O Gregório fala do quê? O Pepetela fala do quê? Da Guerra Civil. O Quincas Borba fala do quê? A primeira leitura é para isso. Você só ganha mesmo na segunda leitura, que é onde você vai marcar projeto literário, os fragmentos principais, as características, se tem ruptura ou não. FUVEST adora ruptura, adora texto fragmentado. Praticamente todos os livros você tem uma fragmentação. Campo Geral tem fragmentação. Angústia tem fragmentação. Mayombe tem fragmentação. Quincas Borba tem fragmentação. A Relíquia tem fragmentação. Claro Enigma tem fragmentação. Então, a FUVEST adora isso, né? É um vício que, lá na FEFELESH, eu, como sou professor de literatura já, e voltei para o curso de letras para fazer uma outra língua, os alunos não percebem isso, os que passaram, né? Mas como eu já sou formado em letras e dou aula daquilo, eu percebo claramente, nossa, agora eu estou entendendo as questões da FUVEST. Por que apareceu essa questão? Porque eles gostam disso, de uma leitura sociológica, de uma leitura que alie história com sociologia, né? Que é uma herança que foi herdada pelo Antônio Cândido, né? Por que não cai parte estilística? Cai muito mais contexto histórico e projeto literário. Porque quem fundou, né, uns fundadores, né, quem deu a diretriz inicial do curso de letras na USP foi o Antônio Cândido. E ele traz muita coisa da sociologia. Por isso que eles são obcecados por essa ideia de ruptura, de romper com o passado, de romper com o cânone, né, de valorizar literatura africana. Isso porque a gente está falando de FUVEST. Se a gente chegar para a Unicamp, o negócio fica mais complexo ainda. Porque aí os gêneros textuais mudam, né? Na Unicamp você vai se deparar com crônica, você vai se deparar com diário, você vai se deparar com CD de música dos Racionais que virou livro de poesia, você vai se deparar com livro de memórias, né? Crônicas. Quer dizer, a Unicamp é muito mais ampla nesse sentido. Beleza? Dito isto, fechando a nossa digressão, a gente vai começar a falar de arcadismo. Arcadismo é facinho, tá? Super tranquilo, não está presente diretamente nem na FUVEST, nem na Unicamp, tá?
os dois principais autores do arcadismo, a gente vai falar deles, o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio de Gonzaga. Eles não estão presentes, mas é importante porque nós vamos ter um livro chamado Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, onde ela vai misturar ficção com história, tá? Partindo de uma situação ficcional que existiu de fato na Inconfidência, que existiu de fato no Brasil, que é a questão do período que envolve o século XVIII, que é o período da Inconfidência. Tá? Então, a gente vai falar do arcadismo, das características, mas você vai guardar essas características árcades, não para aplicar nos poemas árcades, porque não vai ter poema árcade lá, na FUVEST, mas para aplicar no livro da Cecília Meirelles. Né? Será que na Cecília vai ter inutilia truncat, aurea mediocritas, fugari urbem, carpe diem? Será que na Cecília Meirelles a figura da mulher vai se fundir com a figura da natureza, já dando indício para uma escola pré-romântica, indício de romantismo? Será que o poeta, né, o eu lírico que aparece no livro da Cecília, é um poeta fake, artificial, né, que domina tudo, que sabe tocar flauta, que compõe, né, que sabe latim, que domina a poesia horaciana, que é uma poesia latina? Então, é justamente fazer esse link. E olha como a FUVEST é esperta. Ela pega um livro importante, né, do quilate de um poeta como a Cecília Meirelles, né, e aproveita, e a partir da Cecília, ela já avalia se o aluno sabe arcadismo. Então, ela mata 2 coelhos com uma cajadada só. Tá? Tem um poema. E aí você pode... Aonde que aparece arcadismo? Enem, um pouco menos força, tá? No Enem aparece, se você analisar, por exemplo, eu estava fazendo a resolução dos exercícios, caiu uma questão sobre arcadismo no Enem de 2008, por exemplo. Tá? Se você tivesse nas Gerais, em Minas Gerais, e fizesse o vestibular lá, que o vestibular em Minas você pode optar. Ou você faz pelo Enem, ou você faz pelo vestibular seriado, que ele chama de PISME, ou você faz pelo vestibular mesmo convencional. No vestibular da UFMG, no vestibular da UFJF, por exemplo, cai arcadismo. Mas por que será, né? Estão em Minas, né? Assim como acontece com as federais do Sul também. Eles privilegiam os autores locais, né? Ok? Então, vamos começar a falar de arcadismo, tá? Primeira coisa, pessoal, deixa eu colocar aqui, né, na tela. Cadê? Só voltando à Cecília, tem um poema que fala do país das Árcades. Um dos poemas. País de quê? Dos Árcades, ou das Árcades. É na página do país 70. Do quê? Eu não sei, peraí, deixa eu conferir aqui. Não sei se é dos Árcades ou das Arcadas o nome do poema. Arcádias. Das Arcádias, isso mesmo. Sim. É porque eu vou falar disso agora, né? O que eram as Arcádias, né? E por que o termo? Tá? Muito legal. Ela é muito maravilhosa, né? Muito sutil, ela é doce, né? Ela é
fantástica, né? Bom, vamos começar a falar de arcadismo. Então, arcadismo aparece aonde? O Unesp, explicitamente. E aparece no Enem, tá? Então, importante. Indiretamente, vai aparecer na FUVEST através do Romanceiro da Inconfidência. Primeira coisa, o arcadismo, ele tem 2 nomes, tá? Você vai ouvir arcadismo, assim como você vai ouvir também neoclassicismo. É a mesma coisa. Arcadismo e neoclassicismo são sinônimos, tá? Vamos pensar no segundo nome. Neoclassicismo. Novo classicismo. Isso significa, né, o quê? Se é novo classicismo, quer dizer que algo está sendo retomado. Que algo é esse que está sendo retomado? O classicismo. Quando a gente chega no classicismo, o classicismo está dentro de um contexto renascentista. É o contexto do renascimento. E o que é o renascimento? É a retomada dos valores greco-latinos, ou a retomada dos valores heleno-romanos, heleno-latinos, tanto faz. O classicismo retoma os valores da Grécia e os valores de Roma. Então, se eu tenho uma escola no século XVIII, né, também conhecido como setententismo, palavra difícil de se falar, né, que recebe o nome de neoclassicismo, eu estou te dizendo que o neoclassicismo é a retomada da retomada. O neoclassicismo, retoma valores do arcadismo e o arcadismo retoma valores da antiguidade clássica. Então, eu tenho a retomada da retomada. Só para você ter claro isso na cabeça, o que está escrito na bandeira de Minas Gerais, do meu estado? Eu sou mineiro, tá? O que está escrito na bandeira de Minas Gerais? E por que será? O que está escrito na bandeira de Minas? Todo mundo conhece a bandeira mineira? Sabe como é a bandeira do estado de Minas? Em português seria liberdade ainda que tardia, é isso? Liberdade ainda que tardiamente. É uma expressão latina. Libertas quae tamen. Liberdade ainda que tardiamente. A bandeira de Minas Gerais é uma bandeira branca. No centro, você tem um triângulo vermelho. E ao lado do triângulo, você tem essa frase em latim. Aí eu faço uma pergunta. O que simboliza esse triângulo? Pensa em Drummond. O que esse triângulo simboliza e por que ele está em vermelho? Pensa em Minas Gerais, gente. Quando você vai em Minas, o que tem em Minas? O que é Minas? Gente, vocês nunca foram em Minas? Montanha. Né? As montanhas, o Drummond fala, o que é Itabira? É um retrato na parede, como dói. Estou caminhando entre pedras, meu coração é de ferro. Né? A bandeira mineira representa as montanhas. O vermelho é o sangue jorrado pelos inconfidentes. Né? Tiradentes foi mutilado, Cláudio Manuel da Costa supostamente cometeu suicídio ou supostamente foi assassinado, e o principal poeta do arcadismo, que é o poeta Dirceu, o pastor Dirceu, que é um pseudônimo do Tomás Antônio de Gonzaga, foi
exilado para a África. Tá? E por que Minas, na bandeira de Minas, tem uma frase em latim? Porque a Inconfidência Mineira foi um movimento bastante influenciado pelos iluministas. E o que os iluministas valorizam, ou começam a valorizar? O uso da razão. Conceitos começam a aparecer, ou reaparecer. O conceito de democracia, a divisão dos poderes, né? A tríade lá, Voltaire, Diderot, né? Começa a se ter uma valorização do liberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado na economia, né? E esse movimento iluminista vai ser fundamental porque vai estabelecer uma relação com o processo de independência das 13 colônias americanas, vai influenciar o Brasil na Inconfidência Mineira, onde nós teremos a primeira tentativa de nos libertarmos, né, de Portugal, e vai ser a base, né, da Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa que é a responsável por iniciar uma nova era, que é a Era Moderna, a partir de 1789. Tá? Então, por isso que o arcadismo ele vai ter uma importância aí. O que você precisa começar a entender é que a palavra-chave para arcadismo é simplicidade. O que você precisa começar a se apropriar é o que a simplicidade tem a ver com isso tudo que eu acabei de dizer. O que um poema simples no tema e na linguagem, que trata da vida de um pastor que está em meio à natureza, ao locus amenus, convidando a amada Marília para contemplar os passarinhos e se colocando como um pastor simples, o que isso tudo tem a ver com liberalismo, com igualdade, liberdade, fraternidade, né? Por que o Voltaire é tão importante desse contexto, Montesquieu? São essas relações que você vai precisar fazer, né? Então, arcadismo é sinônimo de neoclassicismo. O termo arcadismo faz uma referência às Arcádias, que na Grécia Antiga eram locais onde os pastores se reuniam com as suas harpas para compor poesia, né? E essa poesia falava do quê? De uma vida calma, olha os termos, harmoniosa, amena. E nessa vida amena, calma e harmoniosa, não me faltava nada. Eu tinha tudo. Eu tinha o meu pedacinho de terra, eu tinha o meu gado, eu tinha o meu pomar com frutas, não me faltava nada. Eu não passava frio, eu vivia o que ele chama de aurea mediocritas, né? Só que para eu chegar no aurea mediocritas, eu precisava cortar o fútil, o exagero, a riqueza. Eu não preciso de muito para ser feliz. Logo, eu preciso praticar o inutilia truncat, que aparece bastante na poesia horaciana, né? Na elegia do Propércio, por exemplo, né? Do Catulo, né? Vai aparecer num poeta latino maravilhoso chamado Ovídio.
depois a gente vai falar, principalmente Propércio, né? São os poetas da Antiguidade Clássica que vão reaparecer no arcadismo, né? Vão ter uma releitura deles. Então, o arcadismo é Arcádia, eles colocaram, né, um grupo de poetas, a maioria fazia parte dos Inconfidentes, se reuniram num clube de leitura e falaram assim, vamos montar uma Arcádia, como em Portugal? Em Portugal há uma Arcádia lusitana. Vamos aqui em Vila Rica abrir uma Arcádia, e eles se reuniam. E claro, gente, nessas reuniões, o que era discutido? As ideias iluministas. Olha, as 13 colônias americanas já se tornaram independentes da Inglaterra. Se elas se tornarem independentes, por que nos tornar? É nessas Arcádias que começaram a correr, né, a dissipar as cartas chilenas, que é uma metáfora do Brasil, né? Então, é um grêmio, como se fosse um grêmio onde as ideias irão o quê? Efervescer, né? Vão o quê? Proliferar, onde as ideias irão crescer, né? Por isso que eles colocaram o nome de arcadismo, tá? Os poemas Árcades são simples, fáceis, gostosos, não tem dificuldade nenhuma, tá? Então, olha lá, momento histórico, estão vendo aí? Então, isso tudo é o que eu falei, né? O arcadismo, também chamado de neoclassicismo ou setentencentismo, tenta restabelecer o equilíbrio que o homem do século XVIII perde com o barroco. Isso é importante. Palavra-chave para arcadismo: equilíbrio. No barroco, o homem está sendo disputado pela reforma protestante contra a reforma. Dessa disputa vem uma angústia, que é o barroco. Quem foi o vencedor dessa angústia? Quem foi o vencedor dessa disputa? A razão, né? Então, com o arcadismo, sai de cena os conflitos essenciais, o medo da morte, o medo de ir para o inferno, né? O medo de praticar o carpe diem, e entra a busca pela harmonia. E aí vai ter uma palavra-chave importantíssima, né? Que é o locus, depois ali embaixo tem amuenos, é o local tranquilo. Só que para chegar no local tranquilo, o poeta precisa praticar o fugere urbem, a fuga da cidade. Porque a cidade é o local do exagero. A cidade é a proto-multidão, é o local da ansiedade, é o local do pessimismo, o local é o cinza, né? A cidade, desculpa, é o cinza. Então, eu vou fugir da cidade porque eu quero tranquilidade, eu quero harmonia, eu quero escutar o canto dos passarinhos, o barulho dos rios tocando nas pedras, né? Eu quero eu mesmo pastorear as minhas ovelhas. Então, eu quero locus amuenos, eu quero ter uma vida simples. Não só eu, mas o outro pastor também, porque entre nós dois não há diferença, não há divisão de classe social. Eu e ele temos os mesmos direitos. Ambos somos livres. Ambos somos irmãos. Ambos somos iguais. Temos os mesmos deveres e os mesmos valores. Daí o ideal que está lá na bandeira do país mais lindo do mundo, que é a França. Liberté, égalité, fraternité. Né? E aí eu vou começar a cantar agora a Marseillaise. Conhecem a Marseillaise? Les enfants de la patrie
Le jour de gloire est arrivé, marchons, marche. Nossa, que mico, né? Vou fazer um TikTok. Enfim. Ok? Então, olha lá, ó. O arcadismo, também chamado de neoclassicismo, restabelece o equilíbrio que o homem do século XVII perde com o barroco. É necessário pensar que o conflito existencial vivido pelo homem barroco deixava de existir, pois tendências diferentes da pura crença religiosa se colocam para o homem de então. Não se pode pensar no arcadismo sem se pensar no iluminismo. O iluminismo, pessoal, é a base filosófica, é a base do pensamento árcade. Tá? Todos os poetas aí farão uso do iluminismo. Tá? Então, não dá para dissociar essas duas coisas. Na verdade, você vai pensar no seguinte, o iluminismo como contexto histórico macro, e dentro desse iluminismo, você vai ter arcadismo, enfim, você vai ter as várias manifestações, né? Essa corrente filosófica, que é o iluminismo, propõe o uso da razão, sublinhe aí na sua apostila, eis o projeto literário do arcadismo, propõe o uso da razão como solucionador da necessidade humana. Vamos pensar, França, século XVII. Tá? Vocês já viram nos filmes, aquele filme Amadeus, conta a vida do Mozart? Já viram? O arcadismo ele vai tratar justamente daquele período, né, da luxúria, da riqueza, né, dos príncipes, dos reis franceses, aquelas perucas gigantescas, né? Você vai em Paris, vai visitar o Palais de Marseille, né, o Palácio de Marsella. Gente, o Palácio de Marsella fica a 30 quilômetros de Paris, né? Você vai de trem, né? É uma estação que fica ao lado da Torre Eiffel, de la Tour Eiffel, tem uma estação chamada Palais de Versailles. Você pega o trem, vai para Versalhes e fica um dia inteiro lá. Quando você chega, é uma coisa assim, exuberante. Primeiro tem um lago gigantesco, pavoroso, gigante. Antes do lago tem um labirinto repleto de figuras mitológicas, esculpidas. É um labirinto mesmo, sabe? Labirinto de grama. E no meio do labirinto é repleto de figuras mitológicas. Isso é a entrada do castelo. Quando você entra no castelo, eu não sei nem te dizer quantos quartos tem ali. Detalhe, 30 quilômetros de Paris, não era tão longe assim, entendeu? Ele ia para lá passar as férias dele, e ele é engraçado, né, que reza a lenda que ele fazia a mudança, né? Ele saía de Paris, toda vez que ele ia para Versalhes, ele levava tudo. Ele não, né? A vassalagem dele, e volta. Então, o que o iluminismo vai defender? Uma vida simples. Né? Todo mundo tem direito. Claro que isso vai surgir do DNA da Revolução Francesa. Né? Primeiro, segundo, terceiro état, né? Étier, né? Sendo que o terceiro estado, que é a burguesia, sustenta o segundo e o primeiro. Espera aí, tem algum problema? Vamos fazer uma revolução. Isso vai desembocar na Revolução Francesa. A base da Revolução Francesa são as ideias iluministas, juntamente com o liberalismo econômico, etc. Então, ó, muitos pensadores da época, então o iluminismo é você fazer uso da razão para solucionar as desigualdades sociais. Né? Por que eu tenho que pagar mais imposto que você? Só porque você faz parte do clero, você é nobre e eu sou burguês. Por que eu tenho que pagar mais imposto? Né? Então,
A razão, né, e a gente vai chamar de razão democracia, a gente vai chamar de razão equidade, etc. e tal, né? Muitos pensadores dessa época, meu preferido é Voltaire, Diderot, Montesquieu e Rousseau, pregavam, e aqui começa já a golpear, né, o barroco, né, o Estado laico, o laicismo, que é separar o Estado da Igreja. Tá? O Brasil hoje é um Estado laico, né? A Igreja não interfere, só o Exército. O empirismo e abriram caminho para o pensamento do liberalismo, que é a não intervenção do Estado na economia, né? Os iluministas contribuíram em muito para os movimentos de independência do Brasil, tá? Além da libertação de diversos países, né? Vai ser importante para a liberdade das 13 colônias americanas, né? Vão colher, as 13 colônias vão dialogar com isso, e a Revolução Francesa. Tá? Eu gosto muito do Voltaire. O Voltaire, além de ser iluminista, filósofo e pensador, ele também era poeta, também era escritor e também era dramaturgo, escrevia peças peças teatrais, tá? Ele escreveu um livro, uma peça de teatro que é Candide ou O Inocente, onde ele afirma que tudo de ruim que acontece na sua vida é para te mostrar algo bom. Tá? Essa novela das 6 que está sendo reprisada aí, Eta Mudo Bom, cujo personagem protagonista se chama Candinho, é uma releitura do romance Candide, do Voltaire. Né? Você tem uma releitura, eles fizeram uma releitura, o Valci Carrasco fez a releitura disso. E o Voltaire, ele comprou uma briga com os franceses, ele era francês e comprou uma briga com os compatriotas. Porque ele diz o seguinte, qui est né à Paris, c'est français deux fois. Ele diz assim, quem nasceu em Paris é francês 2 vezes. Então, o povo que não nasceu, os franceses que não nasceram em Paris, ao escutarem isso, quiseram morrer. E quando você vai na França, você vê claramente que os parisienses são diferentes. Pessoal de Lyon, de Marseille, enfim. Os parisienses são extremamente arrogantes. Nós somos os franceses. Nós somos parisienses. Você, não. Então, tem essa... Né? Momento histórico. Século XVII, beleza? Século das luzes, né? Que é conhecido o iluminismo, né? Vamos pensar nesse termo. Luzes, luz aqui é metáfora de conhecimento. Tá? Então, o século das luzes é o século onde o homem vai sair do período das trevas, que é a Idade Média, que é um período de alienação teocêntrica, uma alienação promovida pelo teocentrismo, e você vai se inserir no momento, né, de claridade. A sua mente vai abrir. É o conhecimento. Né? O conhecimento, a metáfora do conhecimento é até uma lâmpada. Né? O conhecimento vai te abrir a cabeça para o mundo. Tá? O século das luzes muda drasticamente quesitos sociais, filosóficos, econômicos, etc. Há nesse contexto aí, isso daí é mais interessante para a história, sociologia, filosofia, que vocês vão ver isso, há uma queda das monarquias absolutistas, a decadência da aristocracia feudal, e atenção que pode virar uma questão interdisciplinar, e um crescimento do poder da burguesia que vai culminar, né, com a ajuda da Revolução Industrial, e o ápice disso tudo será a Revolução Francesa.
O iluminismo prega, sublinha aí, basicamente que a razão deve guiar os pensamentos humanos. Quem guia o pensamento humano não é Deus, não é mais a instituição católica, até porque agora o Estado é laico. A igreja está separada do Estado. Quem guia o homem são os pensamentos humanos. E os pensamentos humanos são pensamentos materialistas. Não deveria ser pensamentos democráticos, né? Onde a sua individualidade ela é respeitada. Mas na prática a gente sabe que a democracia, na prática, ela é muito bonita, a Constituição, na prática, ela é linda. A Constituição de 88 do Brasil é uma das mais lindas do mundo, né? Em teoria, mas na prática ela não se perfaz. Tá? Então, quem deve guiar tudo é a razão, é ela quem pode resolver os conflitos do homem e satisfazer as suas necessidades financeiras. Tá? Pensadores como Voltaire, Montesquieu, né, Diderot, Jean-Jacques Rousseau são fundamentais para o momento. É pelos ideais do iluminismo que muitas manifestações artísticas se consolidarão. Sublinha aí. É pelos ideais iluministas que muitas manifestações artísticas se consolidarão. Como pode aparecer isso? Eu posso te dar um poema e pedir para você identificar qual é o ideal iluminista que está presente naquele poema. Então, por exemplo, se eu pego um poema do Tomás Antônio de Gonzaga e coloco ele falando, estabelecendo uma interlocução com a Marília de Dirceu, dizendo, Marília, eu sou um pastor simples, tenho meia dúzia de ovelhinha, né? Das próprias ovelhas eu tiro minha roupa, das próprias ovelhas eu tiro leite. Aí, no final, ele diz assim, você quer ser rainha de tudo que eu tenho? É pouco. Né? Aí eu venho para você e faço. Que ideal iluminista tem aí? É o ideal de simplicidade. É o ideal de uma vida igualitária. Por que eu sou um camponês pobre e o meu vizinho é um empresário rico? Né? Isso é uma injustiça social. Por que eu não tenho um pedaço de terra e o meu vizinho tem um terreno produtivo fechado? Percebe a discussão? Então, a representação da natureza no arcadismo é uma representação de do ideal de uma vida simples, mas igualitária para todo mundo. Por isso que isso vai culminar na Revolução Francesa. Porque o que os burgueses eles querem? Os sapateiros, os comerciantes, os costureiros, né? Eles querem uma vida igual à vida, uma vida simples, mas uma vida onde todo mundo desfrute das mesmas coisas. Por que somente o clero e o rei, né, somente a nobreza e o clero pode usufruir de tudo? E eu que pago imposto não usufruo de nada. É essa discussão que o arcadismo vai trazer. E na poesia, presta atenção, essa discussão vai aparecer a partir do momento que o poeta, que é um pastor fake, a gente vai falar isso mais para frente, vai se colocar como um homem simples do campo que almeja nada mais, nada menos que uma vida simplória, né? Sem estresse, sem Deus ameaçando que ele vai para o inferno. O amor não vai ser um amor sexual, erótico. O amor no arcadismo é pleno. Marília, vem aqui.
me dê a mão. Sentemos. Contemplemos a natureza. Oh, como ela é bela. Escuta o passarinho. Oh, como o canto é maravilhoso. Isso tudo, esse usufruir dessa tranquilidade, dessa harmonia árcade, tem um nome. Carpe diem. Aproveite o dia. Só que esse aproveitar o dia é sem a sombra do pecado, sabe? Que aparece lá no Gregório, que aparece no Camões, né? Meu Deus, será que se eu aproveitar aqui eu vou para o inferno? Né? Não tem isso. Estão entendendo, gente? Ou eu estou muito abstrato? Vocês estão entendendo? David, me ajuda? Sim, professor. Estão entendendo? Estou conseguindo ser claro? Gente, se eu não estiver sendo claro, o professor está muito subjetivo, não estou conseguindo entender. Me avisa, porque aí eu mudo a maneira de fazer a exposição, tá? Então, posso continuar. Vamos lá. Breve distinção entre iluminismo e arcadismo. Por que você tem uma distinção aqui? Porque, na verdade, é assim, o iluminismo é macro, o arcadismo é micro. Você pode dizer que o arcadismo é a expressão literária do iluminismo. Assim como você vai ter uma expressão filosófica, né? A teoria da tábula rasa, aquelas coisas lá, né? O surgimento das enciclopédias iluministas, né? Assim como você vai ter uma vertente econômica, a defesa do liberalismo, né? O Adam Smith, lá, aquele povo lá, né? Então, quer dizer, a ilustração é algo amplo e dentro dessa amplitude, o que nos interessa é o aspecto literário. E que parte desse aspecto literário? O arcadismo. E o que o arcadismo vai falar? Vai defender uma vida simples. Vida essa guiada pela razão. E o que é uma vida simples? É uma vida de igualdade, repleta de harmonia, onde todo mundo tem os mesmos direitos, né? Eu posso não concordar com a sua opinião, quem falou isso? Mas eu vou defender até o último momento o seu direito de expressá-la. Foi o Voltaire? Foi o Voltaire, ou Montesquieu, não lembro. Não, Montesquieu faz a divisão dos poderes. Se não me engano, foi o Voltaire que faz essa frase. Se alguém souber aí, puder falar, eu agradeço. Tá? Que diz essa frase. Eu não concordo com o que você diz, mas eu vou lutar até o último instante para que você tenha o direito de proclamá-la. Tá? Aqui, breve distinção. Iluminismo, ilustração. Pertence ao campo das ideias, a história do pensamento. O discurso iluminista influenciou todas as manifestações da atividade humana, em essencial, política econômica, etc. Nesse sentido, podemos, aqui começam as características, apontar entre seus aspectos mais destacados. Tá? Aqui são os conceitos. Tá? São 3 conceitos fundamentais. Tá? Primeiro conceito, a busca totalitária pela razão. Os poetas árcades, vamos pensar em termos literários. Tá? Como que é o amor no barroco? Alguém me responde. Como é que é o amor no barroco? Eu amo alguém, eu amo lá a mulher que nem sabe que eu existo, Gregório de Matos. E a flor. Como é que é o amor? É um amor tenso, com medo de ir para o inferno porque eu estou pecando? Ou é um amor tranquilo que me dá paz, tranquilidade? Ou é um amor passional
porque se ela não me amar, eu vou cortar os pulsos. Qual É o amor é? primeiro. O primeiro, o segundo ou o terceiro? O primeiro. O segundo é arcadismo e o terceiro é o romântico. É o romântico. Perfeito. Então, como é que o racionalismo se manifesta no amor, no arcadismo? Através de uma relação de cumplicidade. Gente, no arcadismo, presta atenção, nós temos o locus amoenos. No romantismo, nós temos o locus horrendus. Há uma diferença. O que é o locus amenos? Eu gosto dela, ela gosta de mim. Quando você ama e é correspondido, você tem paz? Tem. Não, eu gosto dela, ela gosta de mim, a gente namora há 10 anos, a gente viaja. É tranquilidade, nossa relação é maravilhosa. Como que é a relação do romântico? O romântico tem uma relação que é conturbada, o romântico é possessivo, o romântico é inseguro, o romântico é ciumento, o romântico ele quer se matar porque ela não mandou o WhatsApp, não visualizou o WhatsApp. Entendeu? O que rege o romantismo é a ideia de patos, né? Pato é paixão. Deixa eu ver aqui os comentários. Não, nunca fui. O Tico-Teco, professor no Tico-Teco, blogueirinho. Ah, tá, Tic-Tac, né? TikTok. Voltaire mesmo que falou, né, da frase, né? Nunca passei por isso. Difícil a vida do crente. Como assim? Não entendi. Gil falou para todo mundo, né? Sobre a vida como correspondido. E quem não tem. Não entendi. É que é um meme, Manu. O que esse meme diz? Adoro memes. O que ele diz? Eu gosto da Nazarete sem saber o que fazer. Mas o que esse meme diz? Duro a vida de crente, não tem ninguém, é isso? Mas o crente, pessoal, o crente, o protestante, ele fica transitando entre o barroco e o arcadismo, né? Ele está no barroco porque ele tem que vencer a tentação de não cair no pecado. Ao mesmo tempo, ele está no arcadismo porque ele é fiel, tem uma vida tranquila, é com ela que ela vai se casar, eu não vou traí-la, ela não vai me trair. Então, ele está no arcadismo. Se fosse uma vida romântica, ele já teria tomado um bom e belo par de chifres. Ou um par de chifres, né? Isso ia levá-lo à loucura, à solidão ou à morte. A morte pode vir pelo suicídio, pode vir pela solidão, ou pode vir pela tuberculose. Aí você escolhe o que é mais interessante, né? Para os românticos. Então, os pensadores iluministas buscavam justificar sua visão do mundo na obra de diversos autores racionalistas, como alguns gregos e autores renascentistas. Então, muito importante a volta de Aristóteles, toda aquela paniceia lá, paideia, melhor dizendo, toda aquela paideia greco, né, helênica, volta. De modo geral, os filósofos do iluminismo eram muito otimistas e acreditavam que se os homens fossem capazes de se entender entre si, o mundo seria melhor no futuro. Democracia, gente. Um respeitando o outro. Um respeitando o direito de fala, o espaço do outro, né? No futuro não haveria guerra, nem fome, nem desumanidade, tudo que tem hoje, né? Os iluministas pensavam que a felicidade, sublinha aí, como que a literatura vai atingir a felicidade através do equilíbrio, da harmonia, né? A felicidade era uma meta a ser atingida aqui mesmo, na Terra.
Então, olha só, o que os árcades pensavam? Ah, eu sou filho de Deus. Poxa, gente, é sacanagem. Eu tenho que levar uma vida de pobreza aqui, morrer e ter uma vida de riqueza só depois de morto? É muita injustiça. Eu tenho que ser vivo, eu tenho que alcançar a felicidade em vida, porque senão a vida não faz sentido, né? O romântico passa uma vida inteira de tormentos e a morte vem como o único elemento capaz de propiciar a felicidade, né? No romantismo, a morte tem uma função, ela coloca fim ao sofrimento. Mas até aí, o cara morreu. O cara do barroco, ele fica angustiado, porque ele não sabe se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno, né? O humanismo, não. O humanismo, ele defende a ideia de que ele tem que ser feliz em vida. Aí vai entrar, já vai começar a aparecer a reforma protestante, né? As teorias de prosperidade do Martim Lutero, né? Já vai começar a aparecer aí, que vai ser super importante para o processo de colonização das colônias americanas, né? Por que o norte dos Estados Unidos prosperou e o sul não? Porque quem foi para o norte dos Estados Unidos foram ex-católicos que se converteram ao protestantismo e fugindo da contra-reforma, por meio do discurso da prosperidade, onde se você trabalha, o resultado do seu trabalho é a felicidade, eles precisavam encontrar um lugar na América que tivesse um espaço exógeno, um ambiente externo que fosse parecido com a da Europa, ou seja, frio, né? Que não tivesse a barreira do idioma, tá? Onde eles pudessem trabalhar em paz. Que lugar é esse? O norte dos Estados Unidos. Por isso, lá se desenvolveu uma colônia de povoamento ou de exploração? De povoamento. O que vai acontecer no sul? O sul é quente. Plantar. Você vai ter uma colônia ali de exploração, né? Porque está visando ali o lucro. Vão plantar cana-de-açúcar, vão plantar laranja aqui no sul, né? E aí você já vai descendo. Quanto mais para baixo, pior, né, gente? Né? Sul dos Estados Unidos é quente, México. Chegou na América Espanhola, fudeu. Chegou na América Portuguesa, fudeu. Povoamento, exploração, exploração, exploração. E eis onde nós estamos. Brasil, um local onde nada funciona. Né? Então tá lá. Manu, ó. Oi, pode falar. a Nath tem dúvida. Desculpa, Nath. Qual é? Desculpa, Nath, eu não vi. Imagina! Manu, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma das características do iluminismo não é justamente, tipo, o deísmo, que seria eu paro de acreditar o deísmo. Tipo, eu paro de acreditar na religião, só que eu não abandono a crença em Deus. Por que então não tem mais esse medo, esse temor, entendeu? Então, mas por isso que eles defendem o laicismo. Eles não rejeitam Deus. Só que a questão que eles colocam é que o papel exercido pelas instituições que representam Deus não está sendo um papel religioso, está sendo um papel político. Entende isso? Está sendo um papel econômico. Quando você tem um discurso, que é um discurso de escola sem ideologia, ou quando você tem uma bancada chamada bancada evangélica, onde você interfere no livre-arbítrio de outra pessoa, e aqui eu não estou, pelo amor de Deus, fazendo uma defesa do aborto, né? Não convém aqui
saber se eu sou contra ou a favor ao aborto, etc. Mas eu acho que meu corpo, minhas regras. Agora, quando a igreja começa a assumir um papel político, né, como assim? Né, o aborto é proibido, somente em alguns casos ele... Tá, mas e o meu direito individual? E a minha vontade? É essa concepção, né? Imagine, uma menina... Não, gente, pelo amor de Deus, é para você refletir. Não estou defendendo o aborto, nem estou indo contra. É para uma reflexão, tá? Então, imagina, uma menina de 19 anos acabou de passar no vestibular de medicina e engravida. Pode acontecer. Ela tem direito de escolha. Porque o bebê, acredito eu não tenho filhos, não deve ser algo simples, né? O bebê precisa de uma mãe. Essa criança, por mais que ela pegue a criança e os avós cuidem, ela é a mãe. Então, vai interferir, acredito eu, né? Numa gravidez precoce. Então, assim, o ponto-chave é que eles continuam acreditando na existência de Deus. Tanto que a reforma protestante é monoteísta, né? O que eles questionam é a intervenção, entende? Que a igreja começa a se meter dentro de setores que não cabem a ela, né? Na política, por exemplo. Eu vi uma coisa que eu fiquei muito chocado, eu achei revoltante. Eu vou falar, achei revoltante, achei horrível, achei extremamente, eu achei horrível. A filha da Gretchen, naquela propaganda da Natura, isso pode ser uma questão, essa propaganda da Natura pode ser uma questão da FUVEST, de língua portuguesa. O movimento que fizeram, a hashtag de ódio que eles levantaram, porque ela não é pai. Não estou sendo militante, gente. Assim, a gente está refletindo, não é? Por que ela é menos... Tem muito pai, homem, que abandona filho, né? Que abandona filho, que é muito mais homem... que é muito menos homem do que ela, que faz aí 10 filhos e nunca pagou uma pensão. Entende? Então, por que essa crítica toda em cima dele, né? Ele fala, olha, eu estou, né, em cima dela, em cima dele. Então, aí vai. Então, assim, entendeu a diferença? Eles não deixam de acreditar em Deus, mas o que eles defendem é o Estado laico. Igreja é igreja, né? É o que acontece com a divisão dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Um serve, né? E isso é o Montesquieu, né? A divisão dos três poderes serve para que um equilibre o outro, né? Para que nenhum tenha uma supremacia maior que o outro. Né? O executivo bloqueia o STF barra uma lei lá no legislativo, aí o presidente baixa uma medida provisória, o STF aí é um sistema de equilíbrio, de pesos e medidas mesmo, para que você não tenha regimes ditatoriais, né? Teoricamente. O caminho para a ditadura. Gente, eu não sou... Eu sou monarquista, tá? Para quem não está brincando. Mas eu não sou militante. Vocês entenderam, né, gente? Beleza? Eu tento ser justo, tá? Então, vamos lá, ó. Estamos terminando já. Estamos aqui. Deixa eu só ler esse parágrafo aqui, ó. Felicidade era um meio a ser atingido aqui mesmo na Terra se os homens imbuíssem a razão da tarefa de banir a ignorância, os maus governos e a superstição. Tá? E o último elemento, o anti-absolutismo. O Rousseau
concebia o Estado como fruto da vontade geral, a democracia, né? Vamos todo mundo votar. O resultado desse processo é a vontade geral, né? Ou seja, o povo como verdadeiro soberano ao qual todos deveriam estar submetidos. Se a gente pensar no presidente de hoje, ele foi um presidente eleito justamente, né, pelo voto, né? O problema é que esse presidente, ele não governa só para uma pequena parcela que o apoia. Ele governa para todos. Mas o comportamento dele é de governar somente para os seus apoiadores, mas e o resto? É problemático. Os movimentos pela independência do Brasil, como Inconfidência Mineira, de 89, mesmo ano da Francesa, por exemplo, se inspiraram nas ideias iluministas. Ok? Até aqui? O que eu vou pedir para que você já faça? Porque vocês estão super empolgados, renovados, revitalizados, etc. Eu já vou pedir para que você já resolva, mesmo antes de eu falar, os exercícios, tá? Para a gente fazer a correção daqui a 2 aulas. Tá? Os exercícios da página 286 até a página 290. Tá? Vocês já vão conseguir resolver. Dei uma lida na apostila ainda, aquilo que eu não falei, e depois resolva os exercícios. Tá bom? Já podem ir começando a resolver. Tá? Mesmo sem eu ter falado ainda. Aí na próxima aula a gente continua. Fui claro, gente? Deu para ser bem claro? Sim. Sim? Beleza? Sim. Uhum. Então tá bom. Grande beijo para vocês, saudade. Pena que a gente teve contato pessoal, físico, bem pouco, né? Com exceção de alguns, né? Mas espero que a gente volte, né? E saudade de vocês, tá bom? Manu, depois do vestibular, a gente decreta férias. Depois passa tudo é férias. Com pandemia ou sem pandemia, eu vou ficar 1 mês na rua. 1 mês. Não vou vir nem pra gente, dormir, olha, cara. Não aguento mais. Desculpa, a meu minha vontade desabafo. a minha vontade é fazer um churrasco na laje. E eu quero abraçar todo mundo. Desde que eu saí do portão da minha casa, assim. Sim. Quero abraçar. E olha que eu sou misantropo e ermitão, né? Eu não gosto de pessoas, né? Mas eu tá demais já. Eu tô num ponto que eu estou sentindo falta da aglomeração, sim. Principalmente cinema, né? Agora, por exemplo, eu vou na livraria porque eu preciso comprar o 9 Noites. Eu preciso reler, né? Então, eu vou na livraria comprar o livro. Então, assim, vai ser bom, eu vou ficar lá mesmo cheio de máscara, mas vou ficar lá um pouquinho, né? Eu tô ainda, eu consegui me segurar, porque 2 semanas que eu tirei de férias mesmo, eu fui pro mato, que eu precisava sair, andar. Então, mas assim, eu moro do lado do Shopping Santa Cruz, eu vou muito na Saraiva ler. E assim, eu tô me segurando, para dizer bem a verdade. Para mim, Saraiva, mais a Martins Fontes, é um idílio bucólico, é um locus amenus. A gente vai falar do bucolismo, né? É um locus amenus. Ali, quando o Vetor era lá na Brigadeiro, a gente tinha aula à tarde, eu almoçava voando para ir na Martins Fontes ler. Eu amo de paixão. Eu li vários livros lá. Eu li, aí eu anotava no celular a página que eu parei e aí eu voltava depois para continuar. Tá bom. Li muito, assim. Tá bom, gente. Grande beijo. Beijo, Manu. Até semana Tchau, que vem. Manu. Obrigada. Tchau, Manu. Obrigada. Tchau, professor. Obrigado. Pode deixar. Tchau, David. Falou. Tchau.